Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora, esse ambiente onde nós temos para crescer no conhecimento e na graça do Senhor juntos, trocar experiências, trocar aprendizado, e eu tenho certeza que nós vamos ter aqui um momento que vai abençoar a sua vida. Abençoar também as pessoas que estão à sua volta, é por isso que eu quero te desafiar a pegar o link da aula e compartilhar com o seu PGM, compartilhar com os seus familiares, com os seus amigos. Nós vamos trabalhar um assunto que gera muitas dúvidas, né? Nós estamos iniciando hoje a série de estudos enraizados, um estudo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo e a diferença que isso faz para a nossa vida discipular. Por isso, não perca a oportunidade de compartilhar isso com os seus amigos, seus familiares, talvez um semente para quem você está falando de Jesus, e ele ainda tem muitas dúvidas, talvez isso vai abençoar muito ele. Eu quero também te convidar a participar conosco no nosso grupo do WhatsApp. Você vai ter a descrição, na descrição do vídeo, o link para poder acessar o grupo do WhatsApp. No chat também vai ter o link. Lá a gente pode disponibilizar uns conteúdos adicionais, algo que vai enriquecer o teu estudo, por isso participe conosco. Eu quero também que você possa participar ali da nossa aula, mandando suas dúvidas, seus comentários através do chat. Nós vamos fazer uma interação e se você tiver alguma dúvida adicional, você pode, através do nosso grupo do WhatsApp, se manifestar, conversar conosco. O nosso objetivo é que você cresça no conhecimento e na graça do Senhor e que juntos nós possamos estudar e vivenciar a palavra de Deus. Uma boa aula para você e no final nós vamos ter um bate-papo, então fica conosco que vai ser abençoador para a tua vida. Olá, nós estamos aqui para ter um tempo de conversa, uma aula na nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa Escola Bíblica Dinâmica, sobre o Espírito Santo de Deus. E, em especial, eu quero tratar a obra do Espírito Santo de Deus. Falar do Espírito Santo de Deus é um assunto imenso. O Espírito Santo de Deus representa algo muito grandioso na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas nós temos que convir que entender o Espírito Santo, compreender o Espírito Santo, sempre foi, sempre será para o homem um desafio muito grande. Por isso que nós precisamos ir para a palavra de Deus e perceber no ensinamento da palavra aquilo que ela nos mostra. Eu quero usar alguns textos para que você possa compreender melhor o Espírito Santo de Deus, a ação, a figura, a pessoa do Espírito Santo de Deus no contexto da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Nós temos trabalhado de uma forma muito intensa na nossa igreja a visão discipular, a visão do discípulo que faz discípulo, a visão de pessoas que têm discipuladores, mentores, pessoas que discipulam, que contribuem na vida das outras pessoas, discípulos que capacitam pessoas a se tornarem discípulos semelhantes a Jesus. E quando nós enxergamos essa proposta de vida discipular, nós entendemos que o papel do Espírito Santo é o papel fundamental. Na realidade, o que nós fazemos, quando estamos totalmente integrado com o Espírito, estamos envolvidos com o Espírito, é agir sobre o comando do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Eu diria que a vida discipular é exatamente isso, ser usado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, nós vamos ver isso. Eu queria começar falando do Espírito Santo de Deus, partindo de uma palavra de Jesus que está em João 16, no versículo 7 em diante, que o Senhor Jesus disse: "Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado." Aqui nós temos a palavra de Jesus falando sobre a obra do Espírito e falando da importância do Espírito vir, da maneira como o Espírito viria, porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus sempre atuou.
nós entendemos na palavra, baseado já nos primeiros textos da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, a presença do Espírito Santo de Deus. E aquele que vos falou isso aqui, o próprio Senhor Jesus, agiu, curou, já sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Mas como que eu entendo a obra de Deus na minha vida, como discípulo, como um discipulador? Primeira coisa que eu tiro desse texto é que o Espírito Santo é que me convence e me faz crer em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que me deu condição de olhar para Cristo, de compreender Cristo e principalmente de me entregar a Cristo. A obra redentora de Cristo na minha vida, ela fez sentido a partir do momento em que eu me entrego, a partir do momento que eu me coloco à disposição de Cristo, e quem produziu esse entendimento em mim é o próprio Espírito. Vou falar um pouquinho mais disso depois. Segunda coisa importante é que o Espírito Santo me convence e me faz crer mais em mim mesmo, na capacidade que Deus me deu de viver eternamente na presença dele. Olhar para a minha vida, olhar para entender o meu passado, entender a minha dimensão de pecador, compreender o que eu sou de fato. E a obra que Cristo faz na minha vida, o Espírito Santo é quem me convenceu isso. Se eu penso com sabedoria, se eu busco o entendimento da palavra e se eu sou claro e objetivo no entendimento de quem eu sou, eu tenho uma consciência clara de que jamais fui merecedor da obra do Espírito na minha vida. Jamais fui merecedor daquilo que o Senhor Jesus ofereceu na cruz do Calvário. Pela minha vida, o Espírito me fez entender e compreender a razão, o porquê a salvação chegou na minha vida. E a terceira coisa, o Espírito me convence e me faz crer menos no diabo e mais no nome do Senhor Jesus. Quando eu vejo a figura de Satanás, eu vejo uma figura que é muito mais poderosa do que eu. Satanás sempre teve poderes que eu não tenho e nunca vou ter. Mas quando o Espírito Santo me revela a dimensão do poder de Deus, a dimensão da obra redentora de Cristo, o inimigo vai diminuir. Através do Espírito Santo de Deus, eu sou capaz de compreender o meu adversário. Jesus, ele subiu e o Espírito desceu. Não haveria na face da terra, na história da humanidade, um homem sequer que tenha provado salvação, que tenha conhecido Jesus, se não fosse a obra do Espírito Santo. Por si só, o homem jamais seria capaz de compreender, de entender exatamente a figura, a proposta de Deus Pai, o sacrifício do Filho e principalmente a obra redentora, a obra transformadora, a obra de santificação que o Espírito produz na minha vida. O Espírito é quem vai testificar no meu coração todas as coisas que são espirituais. Uma das coisas interessantes que Hernandes Dias Lopes ele coloca em um dos seus livros, ele fala que a valorização do Espírito Santo, da figura do Espírito Santo na história da própria igreja, ela não foi como deveria ser. Os próprios pais da igreja falaram do Espírito, mas não deram a devida importância que deveria ter sido dado à figura do Espírito Santo. Por isso, talvez, o Espírito Santo ainda é tão mal compreendido. Uma das coisas que ele cita, por exemplo, é sobre o credo. O credo é a mais antiga e mais usada, a mais lida contribuição dos homens para fazer e sintetizar de fato a obra redentora do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre os homens. Mas ele faz um comentário seguinte, olha, eu vou ler o credo para que você possa entender isso. Ele diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, concebido sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado.
ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Olha só o que os homens foram submetidos, essa afirmação doutrinária durante tanto tempo. Mas observa uma coisa comigo. Ele fala do Pai, ele fala de Jesus. O credo vai esmiuçar a figura de Jesus aqui, mas quando cita o Espírito Santo, é só essa citação. E no Espírito Santo não tem mais nada. Ou seja, no credo apostólico, que foi escrito para que os cristãos, em especial, muitos que não sabiam ler e escrever, decorassem para se proteger de falsas doutrinas. O credo foi desenvolvido provavelmente ali entre o século II e o século V, no início da caminhada do cristianismo, século II, século III, aproximadamente por aí, surge essa declaração doutrinária, e nessa declaração doutrinária que todo cristão tinha que decorar para se proteger de tantas coisas que estavam sendo faladas e pregadas a respeito de Jesus, a respeito de Deus e a respeito, em especial, também da Trindade. Mas ele fala de Deus Pai, ele valoriza muito a pessoa de Jesus, mas quando fala no Espírito Santo, ele diz, e no Espírito Santo. E aí algumas declarações muito usadas vão usar ainda na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Então aqui você observa já o hábito e o costume onde o Espírito Santo não foi valorizado da maneira como foi. Há uma ilustração muito antiga a respeito do Espírito Santo, particularmente eu gosto, qualquer ilustração que a gente dê para explicar, qualquer metáfora que se use para explicar o Espírito Santo, elas são sempre vagas, elas nunca vão conseguir, de fato, contemplar o que é a Trindade, o que é o Deus Trino. E há uma muito antiga, muito usada, que compara o Sol, por exemplo. Quando você olha para o Sol, o que você vê? Você vê uma grande bola de luz. Mas se você pegar um raio-x e você colocar na frente, você vai conseguir ver a esfera, a parte sólida do Sol, sem o seu brilho, o seu esplendor. Você consegue ver isso. Essa ilustração diz que essa esfera, essa base, é o Deus Pai. Essa ilustração diz que o brilho, aqueles raios todos que emanam para todos os lugares, é o Filho. E aquilo que você sente na sua pele, aquecida, o que nós podemos de forma palpável sentir do sol, na nossa pele é o calor. Ele fala, esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo age em mim. Eu sinto ele em mim. Eu gosto dessa ilustração, apesar dela não ser perfeita, ela não alcançar como todas as outras ilustrações sobre o Espírito Santo que eu conheço, como a da água, do seu estado, né? Você entender a Trindade como um Deus trino, um Deus único, como a água que tem 3 estados, o sólido, o líquido e o gasoso, mas a essência é uma só, é água, é H2O. Então, uma outra ilustração muito usada também, para nós entendermos o Espírito Santo de Deus. Então, é importante entender isso. Muitas vezes nós atribuímos o Espírito Santo às nossas emoções, atribuímos o Espírito Santo à maneira como eu cultuo, à forma como eu cultuo. Então, é comum nas igrejas olhar para uma pessoa que está fazendo algum movimento na sua adoração e falar, ela está cheia do Espírito. E uma pessoa que está lá de forma solene, essa pessoa, vamos dizer assim, um culto tradicional, não tem a presença do Espírito. Mas isso é balela. Nós não podemos, de forma alguma, entender que essas coisas funcionam assim. O culto tradicional é porque tem menos presença do Espírito. Um culto avivado é porque tem mais presença do Espírito. Eu confesso para os irmãos que eu já preguei em igreja em que, enquanto eu estava falando, eu olhava para aquelas pessoas que estavam ali, era como se fosse um museu de cera, eles nem se mexiam. Eu não ouvia um ruído, somente a minha voz e a minha palavra, a minha mensagem pregada.
Também já preguei em algumas igrejas que eu acho que se em algum momento eu parasse de falar, ninguém ia perceber que o pregador não estava falando mais, porque o tumulto era muito grande. Mas nós não podemos simplesmente dizer que presença do Espírito tem a ver com isso. Quando a gente fala de fervor, quando a gente fala da alegria que o Espírito promove na minha vida, a maneira com que o Espírito faz com que eu me mova, com que eu tenha a atitude, então às vezes eu estou cheio do Espírito Santo, simplesmente porque eu obtive a capacidade de derramar lágrimas e chorar com uma família enlutada, e chorar com uma pessoa que está passando por muito luto. E isso para mim significa liberdade do Espírito no meu coração. A alegria, a euforia de sentir a presença de Deus, eu também atribuo isso à obra que o Espírito Santo faz, a maneira como ele age, aquilo que o Espírito Santo fala, ou seja, a presença de Deus em mim é através do Deus Espírito Santo. Então, o equilíbrio é uma forma tremenda de você avaliar e imaginar como o Espírito Santo age, como o Espírito Santo trabalha, como o Espírito Santo está agindo. Você pode atribuir uma pessoa cheia de Espírito, uma pessoa que é muito firme no falar. Você pode atribuir a obra do Espírito a uma pessoa que é mansa no jeito de falar, um pregador que é manso. Mas eu posso dizer para você que a obra do Espírito ela está muito mais a ver com o meu caráter. A obra do Espírito tem muito mais a ver com a minha atitude do que com a performance. Eu posso ser uma pessoa barulhenta, ou vamos dizer assim, vibrante, eu posso ser uma pessoa tímida e calada, e essas duas pessoas que eu estou aqui exemplificando têm a mesma porção do Espírito, às vezes têm a mesma atuação do Espírito, uma com uma personalidade mais solta, mais livre, mais intensa, a outra com uma personalidade mais recatada, mas a obra do Espírito está muito mais relacionado ao caráter, à forma, ao entendimento, à atitude que nós temos como cristão, e nós precisamos observar isso, entender isso. Quando nós entendemos, quando nós nos deparamos, quando nós enfrentamos as lutas, por exemplo, a obra do Espírito Santo de Deus, ele vem aí nesse papel de consolador, nesse papel de quem equilibra o meu coração. Há um hino antigo do cantor cristão que diz: temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor, o seu nome honrar. Esse texto está falando de uma experiência real, de uma experiência cotidiana, de uma experiência desse tempo, da vida em que nós passamos por tribulação. Essa experiência, passar por tribulação, nós passamos sobre o domínio do Espírito Santo de Deus, como quando temos Cristo no nosso coração, quando aceitamos o desafio e o amor revelado de Deus em Cristo, em nós, revelado através do Espírito Santo de Deus. Então é fácil entender isso quando nós aplicamos a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma que nós percebemos que a ação de Deus em mim, a ação de Deus aqui nos homens é através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Onde é que você pode, como é que você pode, de que forma é que você pode exemplificar o Espírito Santo agindo em você, se não por atitudes, se não por uma consciência, por um discernimento espiritual, por sabedoria que vem do céu nas suas escolhas, nas suas atitudes, na sua conduta cotidiana, diária. O Espírito Santo é aquele quem nos capacita, o Espírito Santo é aquele quem ora por nós, o Espírito Santo é aquele quem nos ensina a orar, o Espírito Santo é aquele quem intercede pelos homens. João 14, versículo 16 e versículo 17 diz o seguinte: e eu,
Pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode percebê-lo ou recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo vai viver, ele vai estar. Jesus falou, eu estou indo, mas o Consolador vai vir e vai estar com vocês. O cristianismo, ele tem outro formato, o coração do cristão tem outro formato. Os discípulos de Jesus se tornaram em outras pessoas a partir daquela experiência registrada em Atos 2. O cristianismo sem o Espírito Santo de Deus, ele não existe. Sem a presença do Espírito Santo, ele não existe. Aqueles ditos cristãos, antes da ação do Espírito Santo, acompanhavam e seguiam Jesus. Mas nos momentos de crise, eles desapareceram, eles o tempo inteiro eram confundidos. Nós não vamos ver tanta determinação nas frases, nas palavras de Pedro, antes do derramamento do Espírito sobre a vida dele. A mensagem onde as pessoas se rendem a Cristo, se entregando, vivendo uma experiência sobrenatural de salvação, vai acontecer a partir daquele momento onde o Consolador, aonde o Conselheiro, aonde aquele que nos guia foi derramado sobre o coração para fazer morada na minha vida, não mais atuar externamente sobre a minha vida, mas agora morar. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse papel. O Espírito Santo de Deus, ele não é um Deus menor. O Espírito Santo de Deus não é um step. Vai que Jesus não esteja na sua vida. Não, mas aí tem o Espírito de Deus. Não, o Espírito Santo de Deus é a presença de Cristo na minha vida. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus Pai, é o amor de Deus Pai em mim, revelado na pessoa do Espírito Santo de Deus. João, o capítulo 16, do versículo 12 em diante, vai dizer o seguinte: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar ou compreender agora. Olha o que Jesus está falando. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo de Deus, quando ele vier, vocês vão passar de fase, vocês vão mudar de nível, vocês vão para um outro patamar espiritual. A presença do Espírito Santo é o passar de fase. A presença do Espírito Santo é ser elevado na condição de vida espiritual, na condição de cristão. A presença do Espírito Santo de Deus mudaria o quadro. Jesus ele é muito claro, né? Eu tenho muito a lhes dizer, mas vocês não conseguem, não têm condição de compreender as coisas que eu tenho para falar. Mas Jesus fala, quando o Espírito Santo selar vocês, quando o Espírito Santo batizar vocês, como alguns gostam de usar a palavra batismo do Espírito Santo, quando o selo do Espírito Santo acontecer, o que vai ser promovido é essa mente capaz agora, pela ação do Espírito, não é a mente do homem, é a mente transformada, é a mente auxiliada, é a mente protegida, é a mente capacitada para absorver o entendimento e o conhecimento que o Espírito Santo de Deus tem para passar para cada um de nós. Bom, vamos tentar colocar em pontos aqui. A primeira coisa importante que você precisa entender: o Espírito Santo é ele quem testifica que somos filhos de Deus. É ele que faz você compreender e entender. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito, o espírito do homem, que somos filhos de Deus. O Espírito me convence.
o Espírito me capacita. Aí agora eu posso me sentir, eu posso entender, eu posso acreditar que o Deus Pai, santo, tão santo, aceitou como filho um pecador, tão pecador como eu. O Espírito Santo é quem garante isso. Quando temos o Espírito Santo, nós somos diferentes. Temos a leveza, temos no Espírito o modo de viver. O Espírito promove isso. O mundo vê que somos filhos de Deus pela unção, pela maneira, pela forma, pelo testemunho. Somos testemunhas de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo proporciona isso. Uma vida com o Espírito Santo faz toda a diferença. Um homem que tem nele o Espírito Santo fazendo morada é, com certeza, alguém que tem um brilho espiritual, um brilho especial, um brilho celestial. Segunda coisa importante, o Espírito Santo é aquele que nos guia, ele nos conduz. O nosso relacionamento intenso com Deus, com a Trindade, com o Deus Trino é através do Espírito Santo e ele nos guia, ele nos comanda, ele nos conduz. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus, eles não são guiados pelo seu próprio coração, são guiados pelo Espírito. Pensa na maneira que você tem conduzido pessoas e levado pessoas a Jesus. Você tem feito isso sob o direcionamento do Espírito. Pensa em todas as pessoas que contribuíram na sua vida, que falaram palavras de vida eterna, que satisfez a sua alma, que trouxe refrigério para o seu coração, que trouxe aquele frescor de Deus na sua vida. Essas pessoas foram conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Elas trouxeram palavras de vida eterna, trouxeram a palavra da parte de Deus, elas foram conduzidas, elas foram movidas pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos o amor do Filho. Deus, através do Espírito Santo, nos ensina a caminhar com retidão, com uma vida coerente, com uma vida correta. É exatamente dessa forma, desse jeito em que o Espírito Santo vai conduzindo, ele vai direcionando. Um guia, uma guia, sabe um trem? Um trem, ele só consegue andar no trilho. O trem é diferente do carro, do caminhão. O carro, eles estão numa estrada, uma estrada pavimentada, eles estão numa autoestrada, onde eles têm toda a segurança, mas de repente ele quer pegar um atalho. O caminhão consegue, ele vai pegar, ele pode sair por dentro de um milharal, ele pode passar por uma estrada de chão, ele pode passar por uma terra gramada, ou pode passar por uma terra de barro, por cima da terra. O caminhão consegue fazer isso. O trem não, o trem só anda conduzido pelo trilho. Nós devemos viver dessa forma. Nós não queremos sair nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos andar sobre o trilho, sobre o caminho que o Espírito Santo abre na nossa vida, independente do tempo que temos a viver. E o tempo que temos a viver aqui, vivemos sobre a guia, o direcionamento do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que ele intercede. O Espírito Santo de Deus é quem intercede. Romanos 8,26 diz também, o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas. Você consegue observar isso? O Espírito semelhantemente nos assiste, olha por nós, cuida da gente nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar, não sabemos falar com Deus, não sabemos o que dizer, não sabemos orar como convém, diz o texto, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha o esforço do Espírito Santo de Deus em defender. Olha o esforço do Espírito Santo em propor algo para a sua vida que envolve a sua proteção, que envolve a sua segurança, que envolve o seu bem-estar, que envolve o seu fortalecimento para passar pelas lutas. O Espírito Santo de Deus com gemidos
inexprimíveis Ele atua na sua vida. Nos momentos de grande tristeza, fraqueza, angústia, o Espírito, Deus intercede por você ao Pai. Aquele momento mais difícil, você consegue lembrar daqueles dias mais difíceis da sua vida? Você que passou pela enfermidade, passou pelo Covid-19, lembra daquele momento onde você estava com dores intensas, aonde você estava com febre, aonde você estava com o corpo dolorido, a cabeça latejando? Ali o Espírito intercedia, o Espírito estava ali com a capacidade de proteção que ele tem do teu emocional. Os momentos que você se perdeu no emocional, o Espírito Santo não saiu do seu lado. Hoje eu recebi uma mensagem de um irmão que eu tenho acompanhado e cuidado dele nos dias onde o Covid-19 chegou na casa dele, chegou na família dele. Interessante que em alguns dias ele questionou, ele falou: pastor, Deus não está ouvindo a minha oração, parece que Deus não faz nada. E a mensagem que ele me mandou hoje foi: pastor, eu já pedi perdão a Deus por ter duvidado do amor, do cuidado e da proteção. Querido, nós temos essa capacidade de na aflição nos afligirmos. Nós temos essa capacidade de na aflição nos desesperarmos. E o Espírito Santo é quem nos defende. Ele conhece a nossa humanidade e nos ajuda a sair do domínio do meu coração humano e da minha mente humana para poder experimentar de fato, e na minha mente, no meu coração, o Espírito de Deus ter a liberdade e a liderança que ele precisa ter na minha vida. O Espírito Santo é quem promove isso. Uma outra coisa que vem, que brota da parte do Espírito de Deus na minha vida é a alegria. Sabe a alegria? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Sabe quem promove a alegria? O Espírito Santo de Deus. É Ele que promove a alegria. É Ele que me faz ter contentamento na minha vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, por ali, diz assim, tenha alegria, mesmo que no presente tempo você seja provado, atribulado por toda sorte de problemas e dificuldade. Isso acontece, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as lutas, Deus usa isso para que você possa ser provado como fogo, como o ouro é provado no fogo, para que você seja purificado. E nesse momento de tribulação, de provação, é o Espírito Santo de Deus quem dá a condição. Eu não teria a menor condição de manter a minha fé inabalável diante de uma pandemia, diante de uma enfermidade, diante de uma luta, de um problema no meu relacionamento conjugal, com os meus filhos, com alguém que eu amo, de uma dificuldade na minha igreja. A minha estrutura emocional, ela por si não é suficiente suportar. O Espírito Santo de Deus garante que eu passe pela tribulação com aquela atitude de um coração de discípulo, de servo, de alguém que é submisso. Só o Espírito Santo de Deus para agir com misericórdia sobre a minha vida, para agir com graça sobre a minha vida, para agir com poder sobre a minha vida e produzir em mim a alegria. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe quem promove a alegria? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem promove justiça aos seus olhos? Faz você enxergar? O Espírito de Deus. Sabe quem promove a paz? O Espírito Santo de Deus. Na teologia sistemática, há um termo que diz que o Espírito Santo é o executivo de Deus, a parte de Deus que executa a obra de Deus como um todo na nossa vida. É a porção de Deus, é a presença de Deus, é o amor de Deus, Deus trino, aí revelado através do Espírito Santo de Deus. As coisas desse mundo me trazem alegrias passageiras. O Espírito Santo de Deus, que produz sim a presença ativa de Deus na minha vida, me traz a alegria que não passa nunca, a alegria eterna, a alegria que o homem não pode oferecer, sequer consegue mensurar, porque o que vem de Deus
não dá para a mente humana simplesmente mensurar ou avaliar. Você se sente assim? Você compreende isso? Você consegue enxergar? Você está olhando aí na sua Bíblia? Você está vendo o texto? Está abrindo, está marcando os textos que eu estou passando aqui? A quinta coisa que eu queria trabalhar é que o Espírito Santo de Deus, ele nos produz esperança. Se tem uma palavra que a humanidade está precisando nos dias que nós estamos vivendo, é a palavra esperança. E sabe quem é que produz esperança? Sabe quem é que me dá percepção de esperança? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem me dá a percepção de esperança. Olha só o que diz Romanos, capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Sabe como eu sou rico de esperança? Através do poder do Espírito Santo de Deus. Sabe como que a minha mente, o meu coração, os meus lábios, a minha conduta, a minha atitude, ela representa esperança, ela mostra esperança? É quando o Espírito Santo de Deus está agindo na minha vida. Deus tem derramado a alegria, a paz. Basta estarmos prontos para receber. O Espírito Santo de Deus está pronto para oferecer numa porção dobrada, todos os dias, renovando a cada manhã na sua vida a alegria, a paz que só Deus pode promover e proporcionar para o homem. A outra coisa importante da ação do Espírito Santo, e essa é fundamental na jornada, do dia em que você confessou Jesus como Senhor, do dia que você entregou a sua vida para viver na dimensão de Cristo, para ter a postura, os sentimentos de Cristo, você precisa de um processo que é o Espírito Santo que promove. O que nós chamamos de processo de santificação. Aquele processo que faz com que você cada dia mais se desapegue da sua própria natureza. Cada dia mais você consiga negar o eu, não só de palavra, não só de boca, mas negar o eu em verdade absoluta. Então, observa isso. O Espírito Santo de Deus é quem santifica. Romanos 15, no versículo 16, ele vai dizer: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os homens, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser usado? Você quer ser porta-voz? Você quer ser testemunha de Cristo? Então, você precisa do processo de santificação. Não existe cristianismo sem o processo de santificação. Não existe um verdadeiro cristão sem o processo de negação, de negar o pecado. Processo de negar o pecado todos os dias, porque todos os dias o pecado surge, todos os dias ele vem com força, com determinação, ele quer me destruir, mas o Espírito Santo de Deus é quem me dá a condição de perseverar, de manter firme. A força que tenho não é minha, vem de Deus e vem através do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer fazer de nós ministros do Evangelho, Paulo chama assim. O Senhor quer fazer de nós porta-vozes da esperança. O Senhor quer fazer de nós aqueles que vão por todos os lugares pregando e anunciando Cristo, anunciando a cruz, anunciando a vida eterna, anunciando a redenção. E se você vai ser essa pessoa, esse cristão que faz essas coisas, é porque o Espírito Santo de Deus age no seu coração, na sua mente, e é exatamente por isso que você consegue, de uma maneira muito prática e muito objetiva, ser usado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através do convencimento, através da ação, através da manifestação de amor, que é a manifestação do Espírito nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela. Sabe um quarto escuro? Você entra, você não consegue achar as coisas, aí você acende a luz. O Espírito Santo de Deus em mim é a luz acesa. O Espírito Santo de Deus a mim é o clarão que
toda a escuridão desaparece e agora eu estou enxergando com clareza. Ele revela. 1 Coríntios 2,10 diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas ensina até mesmo as coisas mais profundas de Deus, as coisas mais difíceis de compreender. O que nós compreendemos de Deus foi nos revelado pelo Espírito, diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz aqui que o Espírito penetra no meu íntimo, no meu interior com a verdade. Ele faz com que a minha mente tenha possibilidades de compreender tudo isso. O Espírito Santo é ele quem faz a obra. O Espírito Santo é aquele que restaura a minha identidade falida, a minha personalidade falida, a minha natureza pecaminosa, a minha herança humana, familiar, adâmica. É o Espírito Santo quem vem restaurar, consertar através daquilo que foi estabelecido na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, a coisa mais importante que você precisa entender, ele é gratuito, você não precisa comprar, você não paga por isso, porque o preço pago por Jesus na cruz garante o Espírito Santo de Deus em mim e em você. O preço pago por Jesus permitiu o Espírito Santo fazer morada. 1 Coríntios 2,12 diz, ora, nós não temos recebido Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só, o Espírito de Deus foi derramado gratuitamente sobre você, sobre a sua vida. A possibilidade de ter o Espírito Santo na minha vida, morando, habitando, me guiando, foi uma atitude do coração de Deus, e isso vem totalmente de forma gratuita. O Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos capacita para boa obra, é aquele que nos capacita para viver na dimensão de servos, até que Jesus venha servindo aqui. Depois vamos servir com o corpo glorificado na presença dele. 1 Coríntios 2,13 diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas que vêm realmente do Espírito. Então está aqui, às vezes nós temos dúvida de algumas coisas, às vezes nós não compreendemos algumas coisas, mas a segurança que temos no Espírito, de ouvir o Espírito, de falar com o Espírito, de derramar as nossas dúvidas sobre a percepção do Espírito, a intimidade do Espírito, o relacionamento com o Espírito facilita muito o nosso coração, ele fica aquecido, o nosso coração fica muito mais seguro. O Espírito Santo vai te ensinar e te dar discernimento. Olha o que diz ali o versículo 16 de 1 Coríntios 3, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habitará em vós. Billy Graham tem um ensinamento muito interessante. Ele acredita que o Espírito Santo tem uma influência sobre a sociedade equilibrada, não permitindo que a transgressão ou a iniquidade transforme a sociedade em um caos. Sabe essa bagunça que você está vendo? Sabe essa confusão no coração dos homens? Há um equilíbrio do Espírito, porque senão a situação seria insustentável, o homem já teria se autodestruído. Existe uma liderança do Espírito sobre a humanidade, sobre o planeta Terra. Existe isso, essa é a visão que Billy Graham está aqui apresentando. Se não fosse a misericórdia e o equilíbrio de Deus, aonde as coisas estariam, que tipo de problema mais nós testemunharíamos, mas o Espírito Santo está aqui. E enquanto o povo de Deus e a igreja estiver aqui, o Espírito Santo vai estar agindo. Nós vamos para um tempo agora de bate-papo, um tempo de responder algumas questões. Vamos fazer isso?
Retornamos então aqui para ter esse momento de bate-papo, de interação, de aprofundamento em alguns temas. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado através dessa reflexão, que o Espírito Santo já trabalhou aí no teu coração áreas que precisam ser melhoradas, que precisam ser aprimoradas para ter uma maior intimidade com Ele. Então não perca agora a oportunidade. Se você tem alguma dúvida, se algo não ficou muito claro para você, participe conosco, mande a sua dúvida aí através do chat. Nós temos pessoas que vão responder essas questões, vão te acompanhar em alguma dificuldade. Pastor, tempo abençoado, tempo agora que nós vamos ter de aprofundamento, e eu queria já começar questionando, pastor, e puxando daquilo que você já trabalhou conosco ali durante a aula, né? Da importância a Bíblia apresentar o Espírito Santo como um ser pessoal. Qual que é a diferença, o reflexo que isso causa na nossa vida cristã, pastor? Saber que o Espírito Santo tem personalidade, saber que ele se relaciona, saber que ele fala, saber que ele ouve, faz toda a diferença. A nossa relação com o divino, ela não é baseada em uma estátua, ela não é baseada em uma filosofia que a gente acredita e segue, mas ela é baseada num relacionamento de intimidade, de um ser que fala, de um ser que explica, de um ser que ensina, que se relaciona, que puxa a orelha, sabe? Essa dimensão de alguém que ama profundamente a sua vida. O Espírito de Deus tem prazer em habitar na sua vida. Essa intimidade, esse relacionamento, essa maneira de se expressar mostra a pessoalidade do Espírito. E isso faz toda a diferença. O cristianismo, ele é rico porque ele tem um Deus pessoal. Que legal. Uma dúvida, e talvez seja um momento interessante para a gente poder aproveitar aqui para estudar sobre isso, né, pastor? Nós temos muitos irmãos que vêm de outras denominações, muitos entendimentos hoje, especialmente com relação ao batismo no Espírito Santo, né? E seria interessante ali o pastor explicar, você até já tocou durante a aula sobre a realidade do batismo e como ela é apresentada nas Escrituras, mas seria importante para a gente explicar a nossa visão, né? Como a IBB entende a realidade do batismo com o Espírito Santo. Ok. Nós compreendemos na palavra que o Espírito Santo de Deus, quando ele, a gente usa muito a palavra selo, quando ele entra, quando ele carimba, quando ele se faz presente agora no nosso interior, não mais uma ação externa trabalhando conosco, nos convencendo, mas agora uma ação interna. Quando isso acontece, isso também é chamado de batismo. Então, nós fomos batizados, imersos. O Espírito Santo agora tomou conta do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente. Então, esse momento chave, pontual, nós chamamos de selo de batismo. Algumas outras linhas de pensamento doutrinárias separa, dissocia a conversão, momento onde você confessa Jesus como Senhor, com um momento que pode ser ali, mas ele pode acontecer depois, que é o batismo, que é onde acontece, segundo essa linha doutrinária, um êxtase espiritual, onde acontece uma experiência sobrenatural, e essas pessoas têm manifestações, inclusive, sobrenaturais. Então, nós não acreditamos, cremos numa manifestação sobrenatural, cremos num poder, cremos que a ação do Espírito Santo, ela produz sim êxtase. Em algumas pessoas com mais intensidade ou menos intensidade. Mas nós não condicionamos para que você seja batizado, você tem que manifestar ali esse dom ou aquele dom especificamente naquele momento. Nós não cremos dessa forma. Mas a partir daquele momento, sim, aí a manifestação dos dons vão começar a acontecer de uma forma cada vez maior, o processo de santificação, o entendimento, a intimidade, esse relacionamento com o Espírito, onde a gente vai conhecendo o Espírito cada vez mais, ele acontece através do que a gente chama de selo, ou pode ser chamado também de batismo do Espírito Santo. Então o batismo, ele coincide ali com o momento de conversão. Né? Momento de conversão, uma experiência pontual do homem com Deus. Esse momento é estabelecido por uma ação do homem, mas pode colocar isso totalmente na conta do próprio Espírito de Deus, do próprio Deus, que é Ele quem promove esse momento, e a nossa condição, o arrependimento e a nossa confissão, a nossa entrega genuína, ela já é fruto de uma ação divina.
Isso é muito bacana, muito importante também, porque a gente percebe que todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Porque se coincide ali com a conversão, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, né, nós já somos batizados nele, né? Então não é algo que a gente tenha que buscar, é algo que a gente já vivencia, né, pastor? Todo aquele que creu, que confessou, Sim. que se entregou, já trabalhado pelo Espírito, viveu essa experiência do batismo ou foi selado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia traz isso. É por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, né, que essa era uma experiência para todos. Ele fala lá, todos nós. Então, já mostrando que, de fato, todo mundo que recebe a Cristo, já passa por essa experiência. João vai falar todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê. Legal, que bênção. Até entrando nessa área, porque muitas pessoas têm uma certa ansiedade de buscar ter uma vida, de fato, mais intensa. E isso é um desejo genuíno, bom, né? Mas desde que isso não se torne uma ansiedade, um desespero, isso é algo positivo. Mas como que a gente pode falar, pastor, como que a gente pode ter atitudes para buscar ter uma vida, de fato, mais cheia do Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, como guia, tendo liberdade no nosso coração, ele vai nos levar a uma sede muito grande de Deus. Então, a presença de Deus e, por exemplo, o estudo da palavra são frutos que o Espírito Santo vai produzir em mim. Esse desejo ele vai produzir em mim. Eu tenho mais sede, eu quero conhecer mais, eu quero te ouvir a respeito do teu conhecimento, da tua experiência com Deus. O Espírito produz isso. Muitas vezes, algumas pessoas, elas cometem o erro de mencionar a presença do Espírito Santo a fatos sobrenaturais. Eles existem e acontecem, mas não são os fatos sobrenaturais que produzem o crescimento diário do cristão, e sim a intimidade, a submissão. Por exemplo, a vida devocional, ela é fruto de uma obra do Espírito. A vida devocional, a leitura da palavra, o comprometimento com a oração, que é o Espírito quem nos capacita, é Ele quem nos ensina. Paulo vai trazer isso no livro de Coríntios, a gente deve orar no Espírito, através do Espírito. Então, isso já é produzido. Então, a ação do Espírito Santo, ela pode ter, e ela tem, muitas vezes, elementos sobrenaturais. Mas o que o Espírito faz é, de fato, nos tornar uma coisa natural para nós, a intimidade com Deus, a intimidade com a palavra, o entendimento, né? Há uma canção que não é nem uma canção evangélica, que ela fala do Antigo e o Novo Testamento, e ela fala que a Bíblia é um livro que se lê com o coração. E esse coração, para mim ler a Bíblia e a Bíblia realmente ser absorvida na minha mente, esse coração quem produz em mim é o Espírito. Olha que precioso isso, hein? Tremendo. É interessante porque quando a gente vai lá para Atos 1:8, né, e lê lá, mas recebereis poder, a gente já associa a eventos sobrenaturais. Mas a própria aula do pastor ali, ele expôs isso, como o Espírito Santo ajuda a gente na santificação, que é esse processo de vencer o nosso pecado, o nosso eu, né, as nossas tendências para o mal. Isso tudo o Espírito Santo que vai produzindo na gente, né? Que precioso é ter o Espírito. A grande comissão, ela traz essa ideia do poder manifesto e tem uma razão para o poder manifesto. Por exemplo, vocês vão ser minhas testemunhas. É fruto do poder manifesto. Então, por exemplo, quando, em especial, eu gosto muito do contexto da grande comissão, a partir do livro de Marcos. Mateus é muito precioso, Mateus 28, Atos 1 é tremendo, João tem lampejos da grande comissão que são fantásticos. Novo Testamento inteiro vai apontar, né, para isso, mas Atos 16 ele tem uma lista, o Senhor dá uma lista. E ele fala, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão pregar, da boca de vocês, do lábio de vocês, vocês vão pregar. Vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios. Aqui tem a dimensão do poder. Sim. Porque tudo isso que está relatado por Jesus ali em Marcos 16, né, a grande comissão em Mateus 28, ela traz a dimensão de que essas coisas são produzidas por Deus, por intermédio do Espírito, nós somos o instrumento. Para nós é um privilégio. Jesus fala assim, vençam os obstáculos. Vocês vão ter obstáculos. Ele fala assim, vença os obstáculos. Não dá para vencer se não for pelo poder do Espírito. Mas há uma atribuição.
há um trabalho de equipe, vamos dizer assim, tem o meu papel. O Espírito Santo, eu posso me esvaziar do Espírito, mas esse não é o desejo do Espírito. O Espírito não quer que eu escolha me esvaziar, o Espírito quer que eu faça o contrário, que eu o busque, que eu viva intimidade com Ele, que eu busque a palavra, que eu me preencha a minha mente, o meu coração com os ensinamentos, porque isso vai me encher do Espírito. O contrário, quando eu sou atraído pelo mundo, vai ocorrendo o esvaziamento do Espírito. Então é possível eu me esvaziar do Espírito, sendo selado, salvo, batizado pelo Espírito, e me esvaziar do Espírito. Isso é uma coisa que nós temos que ter essa consciência. Então, estão usando muito uma palavra hoje chamada ativação do Espírito, né? Não como uma doutrina, que eu não creio em doutrina da ativação, mas o que a gente precisa fazer é isso mesmo. Eu preciso dar vazão, eu preciso dar oportunidade, eu preciso colocar e dizer para o Espírito, me conduz. Eu abro mão do eu. Paulo fez isso. Que Cristo cresça e que eu diminua. Ele está falando, eu quero mais de Cristo. Eu quero menos de mim. Que eu morra. Né? Que morra o eu, para que realmente a obra do Espírito seja manifesta. E é um relacionamento, né? Isso mostra como é um relacionamento. Relacional. Relacionamento, às vezes, você fica um pouco mais distante, às vezes dá uma esfriadinha, mas a proposta é que o relacionamento seja intenso. Com o Espírito Santo, a gente tem que ter um relacionamento intenso a todo momento, né, pastor? É por isso que o próprio Paulo, né, ele vai colocar lá em Efésios, enchei-vos do Espírito. E ali o enchei-vos, quando você vai olhar a palavra, estudar a palavra, você percebe que é um encher-se continuamente. É algo sem fim, é algo que eu vou continuar me enchendo, porque esse relacionamento ele tem que ser intenso e constante, né? E é domínio, né? Porque ele dá um exemplo, ele fala assim, não vos embriagueis com o vinho, na qual há devassidão, porque quanto mais vinho eu tomar, menos controle de mim eu tenho. Quem está me controlando agora é o vinho, é o álcool. E ele está dando essa referência e está falando, faça isso com o Espírito. Que o Espírito tenha um domínio e que você perca totalmente o controle, o Espírito te conduza. Então, o enchimento do Espírito produz essa atitude em mim. Isso é busca, isso o Espírito nem isso ele vai te obrigar a tê-lo numa porção dobrada, ele não vai te obrigar a isso. Ele vai te usar cada vez mais, quanto mais você se submete, mais você vai ser usado. A gente entrou ali no Evangelhos e falou um pouquinho de Atos, né? É interessante a gente ter um cuidado quando a gente está olhando, especialmente para Atos, porque Atos é um momento de transição, né, pastor? Você vê pessoas ali que já conheciam a respeito de Deus, já tinham contato com Deus, e depois disso é que são batizados, né? Naquele momento em que Paulo aborda eles. Mas isso é um evento excepcional em Atos, né? Porque Atos é, de fato, um momento de transição, onde o Espírito estava se manifestando. Hoje a realidade é diferente, como a gente comentou, o batismo coincide com a conversão, né? Toda a atuação no ministério de Jesus, todas as pessoas que ele atraiu, isso acontece através do poder do Espírito. Uma ação sobrenatural. O próprio Jesus falou que as curas que foram manifestadas através dele, esse Jesus homem, foi por intermédio do Espírito. Ele revela isso. Mas é interessante a gente pensar que quem é que conduziu aquele rebanho de seguidores, quem é que trouxe aqueles discípulos até Jesus, atraídos pela pessoa, pelo que Jesus falava, pela proposta, confundidos, errando o alvo em algumas vezes, mas ali já tem um movimento espiritual acontecendo na vida daqueles homens. O que vai acontecer em Atos, registrado em Atos 2, é que naquele momento uma multidão foi selada. Ali começou a obra do Espírito Santo dessa forma, porque a obra do Espírito Santo é eterna. Ela sempre foi eterna. O Espírito Santo estava agindo na fundação, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, né? E aonde havia o caos, todas as coisas foram criadas. Então a gente vê a ação de Jesus, a ação do Espírito, a ação do Deus Criador, do Deus Pai, lá na criação, e a gente vai ver a manifestação do Espírito em todos os tempos. Só que ali há uma manifestação diferente, porque a cruz ela proporcionou Deus agir de forma diferente no coração e na mente do homem.
Que legal, que bacana. Nós temos, pastor, uma visão às vezes equivocada, né? Porque algumas pessoas quando pensam, não, eu vou ter um tempo de dedicação para ter um relacionamento mais intenso com o Espírito Santo de Deus, então eu não quero mais me relacionar com ninguém. Aí ele se isola, ele imagina que buscar a intimidade com o Espírito Santo é dobrar o joelho e ficar ali sozinho, sem contato com mais ninguém. Quando Paulo, na verdade, traz para a gente uma realidade diferente, né, pastor? Uma realidade mais comunitária. Ele vai falar, por exemplo, no livro de Efésios, sobre o encher-se do Espírito Santo. Ele talvez o local onde ele mais fala sobre enchimento do Espírito Santo, e ele fala isso numa carta que ele está falando de comunidade. Ele fala de relações com a família, relações com os familiares, com a igreja, relações nos mais diferentes níveis. Então, como é que eu posso, de fato, entender que o encher-se do Espírito Santo é também uma experiência, não obviamente anulando o fato de você dobrar o joelho, se isolar, ter esses momentos, mas que também é uma experiência em comunidade, para ser vivenciada em comunidade? O Espírito Santo, ele age na minha vida, ele age em nós, ele age na igreja, e ele não tem limites, a gente sabe disso. E a nossa busca como povo de Deus, a minha busca, a sua busca como cristão, a vida de integridade, o fugir da iniquidade, sabe, o abrir mão dos desejos carnais, o esforço, qualquer esforço que a gente faça, ele é muito bem visto no coração de Deus e ele é recompensado. Então tem essa obra, sabe? A maneira como eu trabalho produz enchimento do Espírito. A maneira como eu sou cidadão produz uma vida cheia do Espírito. As minhas escolhas diárias produzem uma vida cheia do Espírito. A minha intimidade, ela só faz parte da minha rotina. O quarto secreto não é a minha vida toda, são momentos do meu dia. É um momento para alguns. Para uns um momento maior, para outros um momento menor, mas esse meditar na palavra, por exemplo, de dia e de noite, indifere se você está praticando esporte, se você está trabalhando, se você está na igreja, se você está viajando, se você está sozinho, se você está com a esposa, se você está jantando com a sua família, você produz isso da maneira, com a integridade na qual você escolheu viver. Isso produz a ação cada vez maior do Espírito Santo na nossa vida. A minha contrapartida com relação à vida de pecado, eu vou receber uma grande recompensa de Deus. Ele está ali. Paulo, na oração de Efésios, que eu acho uma das orações mais lindas da Bíblia, aquela oração de Paulo, ele como líder, ele expressa o desejo que ele tem para os liderados, para o povo, para a igreja que ele está cuidando, que ele está pastoreando. Ele pede a Deus ali que Deus realmente use, que Deus proteja, que Deus faça com que a igreja prospere, que aquelas pessoas sejam exemplos. Então a oração dele é muito objetiva em Efésios. Eu acho que a oração de Paulo em Efésios reflete a minha oração como pastor, a minha oração como pai, a minha oração como esposo, a minha oração como amigo do Leandro, sabe assim, o que eu desejo para o Leandro, o que eu desejo para os meus filhos, o que eu desejo para minha esposa, o que eu desejo para a igreja do Senhor Jesus, que nós somos líderes, o que você deseja para os seus alunos, professor Leandro? Tem isso, eu desejo que a presença do Espírito Santo seja marcante. Sabe quando o pequeno grupo se encontra? O que eu quero num pequeno grupo? Eu quero que o Espírito tenha liberdade. Eu quero que a presença do Espírito Santo ele seja percebida no ar. Eu quero que as pessoas percebam que nós estamos sobre um mover, porque nós nos reunimos como família de Deus e tem pessoas ali sendo trabalhadas, tem pessoa confessando, tem pessoas que a ficha está caindo, tem pessoas se decidindo com Cristo, tem pessoas sendo acalmadas pelo Espírito Santo de Deus, e isso é a ação do Espírito no dia a dia nas nossas vidas. Nós nos enchemos assim. Como é fantástico isso, né? Quando a gente percebe essa realidade do enchimento do Espírito Santo, a gente percebe a necessidade de igreja, de vivenciar a igreja, né? Comunidade. Porque o próprio Paulo, ele escreve ali, mas enchei-vos do Espírito Santo, e logo depois ele vai começar a falar, entoando entre vocês com salmos, cânticos, ele vai começar a falar de realidade da igreja. Então vivencie o ser cheio do Espírito Santo através da realidade, da comunidade onde você está inserido. Essa mensagem é fantástica para a gente. Colossenses capítulo 3, né, o versículo 16, ele vai falar isso, né?
se reúna, cantem junto, orem, cuidem um dos outros, orem uns pelos outros, a maneira de viver em comunhão ali, a ação do Espírito Santo de Deus. Cantem salmos e cânticos e louvores a Deus, né? Isso tudo é a obra coletiva do Espírito Santo de Deus, que parte do coração, da experiência individual e que promove uma interação maravilhosa. O corpo funciona com pessoas tomadas pelo Espírito. Maravilha. Pastor, obrigado por esse momento, obrigado pelos ensinos, né? Essa iluminação que o Espírito Santo com certeza conduziu nesse estudo para abençoar a todos nós. Com certeza você foi desafiado aqui a áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas, talvez em ter, de fato, um relacionamento mais intenso com o Espírito Santo e refletindo isso na comunidade onde você está inserido. Esse é o desafio que nós estamos envolvidos, que todos nós estamos envolvidos. Vamos terminar com uma oração, então? Encerrando esse nosso tempo de estudo e aprendizado. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer por tudo aquilo que nós ouvimos, por tudo aquilo, essas experiências que o Senhor concedeu ao pastor Tunala, pela condução do ensino que o Senhor iluminou ele a falar em determinadas áreas, Pai. O nosso desafio a partir de hoje, Pai, é ter um relacionamento mais intenso contigo e que isso reflita onde a gente está, Pai, que nós possamos ser canais, Deus, instrumentos para abençoar pessoas que estão à nossa volta, Pai. Nos enche mais e mais com o Teu Espírito, que essa realidade de ser cheio do Espírito Santo seja algo contínuo na nossa vida, Pai. Esse é o nosso desejo. Nós queremos novas experiências, aquilo que nós vivenciamos foi maravilhoso, mas nós queremos mais relacionamento, mais intensidade, nós queremos mais de Ti, Pai. E é isso que nós desejamos, Deus, que esse estudo, que essa série de estudos enraizados possa produzir no nosso coração, Deus, instrumentos, insights, Pai, orientações a respeito de como caminhar em direção ao Senhor, como caminhar em direção a ter uma realidade mais intensa com o Senhor. Abençoa cada um dos alunos que participou dessa aula, que interagiu conosco, que assistiu essa aula, que o Teu Espírito Santo também toque no coração daquelas pessoas que têm dúvidas, que estão com dificuldades, que estão passando por alguma aflição, Pai, que o Teu Espírito Santo possa fazer tudo aquilo que nós ouvimos ali, através do pastor Tunala, que ele opera, consolando, edificando, conduzindo, guiando as nossas ações, Pai. Que nós possamos ter uma realidade de vida que reflita o controle do Teu Espírito Santo. É o nosso desejo, Pai. Abençoa o nosso restante de dia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Prazer grande estar com vocês. Amém. Até a nossa próxima aula.